Um professor é acusado de assediar as alunas em uma escola da rede pública de ensino. O repórter Luiz Otávio vai contar pra gente essa história. Nós estamos aqui na frente dessa escola estadual no bairro de Nazaré. Essas conversas que aparecem aí seriam de um professor, identificado apenas como Reginaldo, com alunas, do ensino fundamental e ensino médio. Como você pode ver aqui nas imagens, a escola ela está vazia justamente porque não estão acontecendo aulas presenciais aqui no momento, Os corredores da escola estão totalmente vazios, então isso é sinal de que algumas aulas, algumas modalidades de ensino ainda estão tendo aulas à distância, aulas por meio dos aplicativos de videochamada. Então, os alunos, as alunas, eles precisam ter contato com os professores por meio desses aplicativos de conversa. E é o que muitas vezes acontece dentro desses aplicativos de conversa que chama a atenção da população. É uma aluna de 16 anos, juntamente com esse professor que é identificado apenas como Reginaldo. Na conversa, ele relata que vai dar pontos para a aluna em troca de atividades sexuais, No final da conversa, ele ainda diz que essas conversas, essas situações fiquem em off, para que a aluna não venha contar para ninguém. Depois dessa situação, que essa aluna de 16 anos procurou a direção da escola, outras vítimas do abusador também chegaram até a direção da escola e relataram que sofreram, assédio sexual por parte desse educador aí, que segundo a escola já foi afastado, Essa aluna de 16 anos que tomou coragem, veio aqui na escola e denunciou o caso para a direção, já foi até a seccional relatar para a polícia toda essa situação. Segundo o relato dessa adolescente de 16 anos, já fazia tempo que ela prestava atenção que o olhar desse professor era um olhar obsceno. Ele tentava chegar próximo dela, porém ela sempre arrumava uma desculpa para tentar fugir da situação e se afastar dele. Então a gente pode ver que essas situações de abuso, ela já vem muito antes da pandemia da Covid-19, quando ainda tinha as aulas presenciais aqui dentro desse colégio. Depois desse relato, outras alunas também tomaram coragem, relataram para a direção, a polícia já tomou a frente da situação, está investigando o caso aí. E se você que está assistindo, você passou por essa situação, porque a gente sabe que um professor, ele nem sempre dá aula em uma unidade somente de educação. Às vezes ele dá em 2, 3, então ele pode ter praticado essas situações em outras unidades de educação. Então, se você foi vítima desse professor, que até agora foi identificado apenas como Reginaldo, você pode comparecer até a delegacia, porque é muito importante que situações como essa, de assédio, principalmente a mulheres, venha a ser denunciada, e ainda mais um professor, Porque o que mais chama a atenção nessa história descabida é que ele pedia para ter relações sexuais e em troca das relações sexuais ele iria aumentar a nota, mas essa adolescente de 16 anos tomou coragem, veio aqui e denunciou. E agora a gente vai aguardar, Eu cheguei aqui agora há pouco, tentei falar com a direção da escola que preferiu não se pronunciar sobre o caso e nós vamos aguardar os próximos capítulos do que vai acontecer com essa situação. Olha só, por meio de nota, a Polícia Civil se pronunciou, disse que já acompanha o caso, mas que as investigações correm em sigilo. E a gente espera que a Polícia Civil faça mesmo esse trabalho de apuração, de investigação importante e meticuloso. Por quê? Porque em casos como esse, a gente escuta muito por aí o seguinte, porque essas meninas de hoje em dia também, elas se oferecem, porque menina nessa idade já tá, eu duvido se elas também não davam confiança, A gente escuta essas coisas. Gente, vamos olhar direitinho para a história como ela é? Além do homem em questão ser um professor, ter uma posição aí de superioridade, no caso da hierarquia, aluno-professor, além disso, ele é o adulto da situação. Ele que tem que ter discernimento do que está fazendo. Ele é que precisa, olha, eu vou até sair da frente para vocês verem aqui as mensagens que estão aparecendo no fundo. Então não tem desculpa, entendeu? E nem tô falando assim que é de acordo com a lei,
ele precisa sim ser investigado e, se tiver culpa no cartório, precisa ser punido com rigor. Esse tipo de conduta não é a conduta esperada para um professor que em sala de aula detém o poder do conhecimento, da troca de informação. Muitos professores são admirados de uma maneira quase que como heróis pelos seus alunos. Então, é essa posição aí de herói, de professor, de condutor no caminho do conhecimento que esse homem maculou. Então, a gente espera que seja feita a investigação e que ele possa, de fato, responder por esses assédios que praticou contra as alunas. Ok?